Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, como que vocês estão? E aí, gente? Como vocês estão? Eu tô suspirando aqui, tá falando. Eu tô bem, eu tô muito feliz, assim, porque permanecemos no... Ai, eu vou falar disso? Então, gente, eu só vou falar uma coisa antes. Eu não vou zoar nenhum palmeirense, porque... Mentira, vou sim. Mas eu vou zoar nos meus stories, porque eu acho que aqui é uma coisa mais pública, entendeu? Então, não Então, é isso, cara. Eu não tenho recado, tem muita coisa acontecendo na minha vida. Muitos acontecimentos, tá? Muita doideira aqui. Eu tô em modo avião, praticamente, porque eu tô realmente fora de mim. Com a mudança que vem aí. Então, é isso, gente. Se você souber de alguém que quer comprar móveis e eletrodomésticos... Em Portugal! Em Braga, tem que vir buscar, porque eu não entrego, tá? No teu carro. Pode me chamar na DM. Mas é isso, né? Bora para o episódio de hoje. A Teresina Elsa Mainetti nasceu em Colico, na Itália, no dia 20 de agosto de 1939. Seus pais, Stefano Mainetti, tem que fazer o sotaque, né? Stefano Mainetti e Marcellina... Assim, ofende mesmo os italianos, depois de ter italiano xingando a gente aí, ó. Ah, não, vou dar a carteirada aqui. Minha família tem origem italiana. Não, mentira. Marcellina Gusmeroli. Eram de Tartano, na Itália, e eles eram agricultores. Em 1931, eles deixaram Tartano. É Tartano ou Tartano? Acho que é Tartano, né? Ih, minha querida, não me faça perguntinhas difíceis. Acho que é. Enfim. Esses dias a gente xingaram a gente, que a gente não sabia pronunciar as coisas, mas enfim. E aí eles foram morar em... muito mais a cada programa, mas... Eles foram morar em Colico. A 10ª filha, então, a Teresina, ela ficou órfã da mãe, né, poucos dias após o nascimento. E sua mãe sabia, né, que estava ali com risco de vida, mesmo assim, queria dar à luz. E acabou falecendo, né, em decorrência de complicações do parto aos 31 anos. Gente, nova demais. 10 filhos aos 31 anos. Realmente, nessa época, o povo trabalhava, né, A falta da televisão, né, minha filha? Caramba, mano, realmente é muito filho. E, bom, ela, né, entrou aí pra família, 5 irmãos e uma irmã, já que 3 já haviam falecido. Está aí o motivo das pessoas terem tantos filhos nessa época, principalmente também, famílias... Né? Agricultores, né? Famílias mais pobres, enfim. Porque... O acesso à saúde era diferente também. Né? A mortalidade infantil era muito alta, né? Então, tipo, você tinha 10 filhos e, assim, se com sorte, metade sobrevivia, né? Até a idade adulta. E no Brasil, você vê, dependendo se você teve uma família que tem algum antecedente mais... uma via meio rural, sempre tem essas histórias, né? De, tipo, 8 irmãos sobreviveram 3, né? Exato, enfim, aí quando a sua mãe morreu, ela deixou a filha Romilda, né, que era a mais velha, que tinha 12 anos, e Teresina, a mais nova, que tinha apenas 12 dias de vida. Apesar de toda a sua boa vontade, a Romilda, que era apenas uma criança, né, obviamente não conseguiu cuidar tão bem dela, então ela foi levada para Tártano por uma tia. Aos 3 meses de idade, uma senhora de Colico se ofereceu para acolhê-la em sua casa. Em 1940, seu pai se casou novamente com Martina della Bianca e Teresina, que tinha 8 meses de idade, pôde retornar à sua família. A partir daquele momento, Romilda cuidou dela, pois sua segunda mãe, que a amava, logo teve que se dedicar aos filhos que nasceram ano após ano, em número de 7. Gente, mas assim... Sorte que foi ele casou de novo com uma mulher que tratou bem os filhos, né? Sim, só que é aquela coisa, ela não conseguia se dedicar tanto a Teresina, não tem porque como. Foi nascendo mais criança, né? Impossível dar atenção pra tanto filho, realmente. Exato. Teresina imediatamente se mostrou muito frágil, principalmente porque não conseguiam encontrar leite que lhe fosse adequado. No final, tentaram leite de cabra, e para a satisfação de todos, funcionou. Assim, Teresina foi criada com leite de cabra. Olha só. Enquanto isso, a Segunda Guerra estourou e as condições econômicas da família se tornaram precárias. Só o pai trabalhava e havia muitas bocas para alimentar. A guerra afetou profundamente as famílias italianas, especialmente as mais pobres, como a dela.
Seu irmão Amedeu disse sobre ela: ao ouvi-la chorar muitas vezes, eu esperava que ela morresse, para que houvesse um prato a menos para encher na mesa. Gente, nossa, é muito triste, né? Velho. Realmente, famílias, principalmente agricultores, né? Porque quando tem guerra, né, assim, o governo nessa época, né, o que eles faziam? Desviavam toda a produção de alimentos para os exércitos, né? Então, a população passava fome realmente. Inclusive, quero deixar aqui uma indicação de um canal que eu amo, que é o Tasting History, que ele fala sobre história e comida. Então, ele pega um prato de algum momento na história, tipo, ele não faz nada moderno, é tudo mais antigo. Acho que o mais novo que ele fez foi anos 80. E aí ele conta toda a história sobre aquele prato e sobre aquela época, de onde surgiu. Ai, e é incrível. Legal. É muito, muito, muito legal. Eu amo ele, amo o Max. Ele é um fofo, inclusive. Então, vou deixar a indicação aí, vou botar lá no nosso Discord, o canal, porque é muito legal. E ele tem vários vídeos da Segunda Guerra. E acho que eu acho que ele tem sobre a Itália, porque ele fez de todos os países envolvidos do eixo e dos aliados, né? Então, como que era a vida das pessoas mais comuns e também dos soldados, enfim, todas essas em relação à comida. Então é muito legal, porque você vê realmente o contexto histórico com cozinha, que é muito legal. Então, cai a indicação. Bom, com o tempo, então, a Teresina se tornou mais forte, cresceu, foi cuidada e protegida principalmente pela irmã mais velha. Os outros também gostavam muito dela, amavam ela, porque ela estava sempre feliz e sorridente. E o Amedeu diz: não me lembro de ter recebido dela a menor ofensa ou o menor desprezo. Ela era muito sensível e tímida, e se por acaso seu pai levantasse a voz para nós, ou a repreendesse por algum erro, ela não respondia nem se defendia, mas se afastava por um instante para chorar e depois voltava a sorrir como se nada tivesse acontecido. Ela tinha apenas 10 anos quando a Romilda se casou com um jovem que não era muito querido pelo seu pai, e aí a Teresina, por conta disso, foi proibida de visitá-la. Então aí ela tinha 10 anos, então a irmã tinha 22, né? Sim. Então casou ali pra época até uma idade ok. Uma época, né? Uma idade ok para casar. Enfim, mas né, o pai não gostava do genro. Então, desde criança, a Teresina demonstrou grande sensibilidade para com aqueles que sofriam. A sua vizinha Lília tinha perdido sua única filha, chamada Laura, que tinha a mesma idade que a Teresina. E aí a Teresina foi visitar ela para lhe fazer companhia e para consolá-la. E foi uma relação muito bonita e afetuosa que nasceu entre elas. Tanto que essa mulher, né, ela quis adotar ela, mas o pai da Teresina não quis se separar dela. Então ela realmente criou um vínculo muito forte ali, né? Imagina, até pela mesma idade, né? Seu pai era muito rigoroso e exigia que os filhos fossem à missa todas as manhãs antes de irem pra escola. Gente, missa toda manhã? Né? Caramba, é só na Itália mesmo, né? Aqui é domingo. Missa no domingo, sábado, às vezes, dependendo, né? Tipo, sim. Realmente, toda manhã pesado. É pesado. Teresina não frequentou a creche, mas aos 6 anos começou o ensino fundamental. Ela também, todas as manhãs, tinha que ir à missa com seus irmãos no Instituto do Sagrado Coração, em Cólico, que abrigava cerca de 30 seminaristas, alguns padres e 4 freiras filhas da cruz. A superiora, irmã Maria Amélia, era uma amiga muito próxima da mãe de Teresina, e quando ela morreu, ela continuou muito afetuosa com todos, mas especialmente com Teresina. Estou convencido, continua Amedeu, que foram as orações de minha mãe e da irmã Maria Amélia que fizessem com que Teresina, depois do ensino fundamental, escolhesse ir para Parma, para o Instituto das Filhas da Cruz, cursar o ensino médio e a escola de formação de professores. Ele continuou comentando também, né, que durante as férias de verão, todos nós nos reuníamos em família, e eu me lembro muito bem que a cada ano eu a achava mais gentil e generosa. Descobri que ela mantinha um diário no qual registrava sua jornada espiritual todos os dias. Um dia, movido pela curiosidade, aproveitei sua ausência e peguei o diário e o li. Com espanto, descobri que ela se dedicava diariamente a pequenos sacrifícios, gestos de generosidade e práticas espirituais. A partir daquele momento, passei a estimá-la ainda mais e comecei a sentir uma santa inveja por ela. Perto do final do ensino médio, ela comunicou à família sua decisão. Queria ser freira. Mas primeiro precisava se submeter a um exame médico para garantir sua saúde. A resposta não tardou a chegar e Teresina, chorando, confidenciou ao irmão que suas irmãs em Parma jamais a aceitariam porque tinham encontrado nela surtos de tuberculose.
Acrescentou, porém, que precisava se submeter a outro exame com testes mais precisos. E aí ela falou pro irmão, reze, que o senhor faça o resto. Então, é aquela pessoa que se, tipo, você vê que aquilo ali é a vocação dela, né? Tipo, Exato. É uma pessoa dedicada realmente, tipo, sempre foi assim, né? Todo mundo que conhecia ela, né, dizia que ela era desse jeito, que ela era uma pessoa que sempre se importava mais com os outros do que com ela, enfim. Então, realmente, é um bom caminho aí. Sim. Muito frágil, comia pouquíssimo e ninguém sabia como ainda conseguia ficar em pé. Gente, 2 meses depois, radiante, abraçou o irmão e contou que os exames deram negativo para tuberculose. E agora ela poderia realizar seu sonho. Mano, muito louco, né? Nossa, Ainda mais tuberculose, que na época matava geral, assim. Sim. Tornando-se freira, Teresina quis se chamar Irmã Maria Laura, em gratidão à Dona Lília, sua vizinha, e em memória de Laura, né? Que era filha da vizinha. Por isso que ela muda o nome, né? Que é um negócio que a gente tava até falando antes, né? Que a Bruna falou assim, ué. Eu olhei o nome do roteiro, Maria Laura, e daí eu olhei o nome dela, Terezinha. Quem que é essa? Não, realmente, eu não sabia que quando você, né, vai se assumir freira ali, seguir os caminhos da freira, você podia mudar de nome. Então, foi uma novidade pra mim. Eu achei bonitinha ela ter homenageando essa minha filha da vizinha, muito sabe? fofa, assim. Sim. Perto de sua casa também morava uma menina com poliomielite. Ela sempre ia visitá-la e continuou fazendo mesmo sendo freira. Em casa e na escola era conhecida por sua prontidão para obedecer e por sua docilidade e timidez. E o lance da obediência é muito importante, né? Se você for freira, padre, né? Porque tem hierarquias, enfim. É uma hierarquia bem rígida, né, que tem dentro da Igreja Católica. Então, tipo, você realmente tem que seguir as regras, você tem superiores, né, você tem que fazer tudo certinho. E a obediência é tida como uma coisa, como... uma virtude, palavra. Né? É, uma virtude meio do... Ai, não é essa palavra, mas tipo humildade, sabe? Sim. Porque realmente você está obedecendo aquelas ordens que são de pessoas superiores, né, de cargos superiores, justamente para manter essa ordem, porque a Igreja Católica tem muito disso como ordem é sagrado, né? Sim. Então tem muito isso também, que você pega estudos e tal que mostram que, tipo, eles realmente tinham essa, não é obsessão, né, mas desde o início, assim, a Igreja Católica... Não, é porque se você acaba que, né, tem o lance de você... pela sede de poder e tudo mais. Então, se você é uma pessoa obediente, né? Se você sempre obedece a alguém, né? Você tem ali uma questão de humildade também, né? Dentro da perspectiva católica, né? E essa questão da ordem, né? Em oposição ao caos, que seria o mal, né? Então, tipo... Sim. Deus é a ordem, o caos é a falta de Deus, basicamente. Porque eu lembro da igreja, era isso. Eu não absorvi muita coisa na catequese. O pouco que lembro. Eu passava o tempo inteiro desenhando, então eu não sei. Mas enfim, é isso, né? Era uma pessoa realmente que ela tava ali, a vocação dela, realmente. Eu acho que é uma das pessoas que você olha e fala, olha, isso é pra você mesmo. Era pra ser freira mesmo. Era pra ser freira ou professora, né? Então, exato. Professora de pré-escola. E no final ela foi as duas, né? Olha aí, ó. No final ela foi os dois. Exato. Bom, ela iniciou seu postulantado em Roma em 22 de agosto de 57, com apenas 18 anos de idade. Isso significa que ela começou sua formação inicial vivendo na comunidade das irmãs, aprendendo sobre o carisma, espiritualidade e rotina da congregação das Filhas da Cruz, mas ainda sem fazer os votos religiosos, porque elas passam um tempo, né, até você... É que é tipo esse período de conhecer a rotina, conhecer tudo, e né? Confirmação também, né? Pra ver se é isso mesmo que você quer, enfim. Exato, porque, né, são votos sagrados ali que você faz. Não que você não possa sair depois, pode, né? Todas são livres pra sair quando quiser, mas é algo que, né, você... É uma responsabilidade. Exatamente. É uma decisão importante. 2 anos depois, em 15 de agosto de 59, ela professou seus primeiros votos religiosos, também conhecidos como votos temporários, e passou a se chamar oficialmente Irmã Maria Laura. É tipo, você tem a provisória da CNH. E depois você tira a permanente. O pior, que é meio que exatamente isso. Exatamente.
É muito bom esse É conceito. porque é que nem, por exemplo, quando você vê quem tá fazendo pra se tornar padre, demora muito tempo até eles rezarem uma missa. Sim. E tem uns que conseguem ainda já rezar a missa e ainda não são padres, entendeu? Sim, então claro. depende muito. O voto final é o que se chama o voto perpétuo. Porque é isso, vai perpetuar pra sua vida. Óbvio que você pode mudar de vocação, né? Sim. Mas, mesmo assim, tem o voto perpétuo, né? É, que se assume que é pro resto da vida, né? Enfim. Uhum. Naquele momento, com quase 20 anos, ela selava um compromisso de entrega, vivência comunitária e dedicação ao próximo dentro do carisma da congregação. Após emitir os votos temporários, a irmã Laura concluiu seus estudos pedagógicos no Instituto Compressivo Via Padre Semeria, em Roma, onde ela obteve o título de professora primária. Esse aqui era o magistério, né? Que tinha na época. Então, é porque eu estudei num colégio de freira quando eu era criança e depois no ensino médio eu fiz um ano também. E tinha o magistério, então... Que era um curso que eu queria fazer, mas no ano que eu fui fazer acabou. Acabou, a minha mãe fez, porque a minha mãe também é professora, na época dela tinha, que era é como se fosse um curso técnico pra você preparar professores e depois você vai fazer pedagogia se você quiser, né? Mas depois virou obrigatório ter pedagogia. Mas antigamente tinha isso, era um magistério, era uma substituição do ensino médio. Era realmente um curso técnico, se for parar pra pensar. Então, eu lembro de ter... eu era criança, eu acho que eu fiz a pré-escola, primeira e segunda série nessa escola de freira. E aí eu lembro de ter as meninas do magistério e elas às vezes participavam das aulas e tal, porque tipo, elas tinham que fazer estágio e tal, a gente era a cobaia das tias novas. A prova de fogo. Tipo as meninas de 16, 17 anos, coitadas, né? Tendo que aguentar uma sala cheia de crianças. As tias. A tia, era isso. Bom, a sua primeira designação foi para a cidade de Vasto, na região de Chieti, onde atuou entre 1960 e 62 como professora de ensino fundamental na escola mantida pelas Filhas da Cruz. Ali, ainda muito jovem, ela logo se destacou por seu jeito simples, firme e afetivo com os alunos. Não se limitava à sala de aula, envolvia-se também nas atividades pastorais da congregação, principalmente na catequese e no acompanhamento espiritual das crianças, com as quais mantinha contato profundo e constante. Em 62, foi transferida para Roma, onde passou um ano trabalhando como docente na escola Santa Giovanna Elisabetta. Essa primeira experiência em uma capital foi breve, pois logo em seguida, em 63, foi enviada para Chiavenna, cidade que se tornaria parte essencial de sua história. E aí, em 25 de agosto de 64, aos 25 anos, ela emitiu os votos perpétuos, né, que a gente tinha comentado antes, se consagrando definitivamente à vida religiosa. Com essa profissão solene, ela assumia de forma irrevogável sua missão como filha da cruz, em espírito de fé, serviço e amor incondicional, principalmente aos pobres, pequenos e esquecidos da sociedade. Ela continuou em Chiavenna, trabalhou no Instituto Immacolata, onde ela ensinou por 6 anos, de 63 a 69, criando vínculos fortes com as famílias e os jovens. A convivência próxima com os estudantes do internato e o envolvimento em atividades como oratório, campo de férias e encontros de ex-alunos tornaram-se características centrais de sua missão. Ela era mais do que uma professora, era uma presença constante de escuta e ternura. Depois de Chiavenna, foi chamada novamente a Roma de 69 a 73, para um novo período de docência. Mesmo em meio à rotina escolar, dedicava-se às obras simples e silenciosas de caridade, cuidando também da vida espiritual da comunidade. Em seguida, em 79 a 84, foi transferida para Parma, onde continuou seu trabalho como educadora do ensino fundamental, sempre com a mesma postura de doação. Mesmo diante das estruturas diferentes e novos desafios, a irmã Laura mantinha uma pedagogia marcada pelo acolhimento, pela atenção aos detalhes da vida das crianças e por uma fé viva que se fazia presente em cada gesto. Seus alunos se lembravam dela com muito carinho. Ela tinha uma predileção especial pelos jovens. Sentia-se à vontade com eles e adorava entretê-los tanto nas suas reuniões de catequese quanto em encontros casuais. Inclusive, Freira Simpática é um negócio muito bom. Sim. Tinha uma que quando eu frequentava a igreja, sempre tava lá. Ela era tão fofinha, tão querida, tão divertida. Sim. As freiras que são queridas realmente são umas pessoas assim que você, sabe, dá gosto de ficar perto, assim. Sim. Você se sente seguro, né? Sim. Você é uma pessoa que realmente... tem umas freiras que são bravas, putz. Nossa, as que são bravas. As que são bravas, são bravas, filho. Mano, eu lembro na escola lá, a diretora era brabíssima, mano, a freira chefe, né? Não lembro como chama, a chefe das freiras. Mas ela era muito brava. superiora.
Isso, a Madre Superiora ela era a capitã mesmo. E normalmente é porque essas que tomam um negócio de liderança, elas têm que... Tem que ser, né, mão firme e tal, né? Tem, tipo, né? Exato, porque elas têm que manter a ordem, né, justamente. Exato. Mas essas queridinhas, assim, realmente são umas pessoas, assim, muito, muito queridas mesmo. Em 84, retornou definitivamente em Chiavenna, reassumindo com entusiasmo suas funções no Instituto Immacolata. Com o fechamento da escola primária local, passou a atuar na educação infantil e também como responsável por internato feminino, criado para alunas do Instituto da Hotelaria da cidade. Ali assumiu o cuidado diário das meninas, auxiliando-as com orientações práticas, espirituais e emocionais, tornando-se uma verdadeira figura materna. A cada nova jovem que entrava, ela fazia questão de compreender sua história, acompanhar seu crescimento e oferecer palavras de apoio. Fossem conversas pessoais, fossem bilhetes delicados colados pelas paredes de seu quarto, como lembretes para rezar por cada uma. Isso daí é muito bonito, tipo, eu vi umas imagens do quarto dela, ela tinha bilhetes de cada uma jovem que ela falava para rezar sobre cada uma. Realmente você vê que era uma pessoa que se importava mesmo com né, os jovens e tal, que ela trabalhava ali. E bom, essa generosidade dela não se limitava às atividades escolares. Em 87, ela foi oficialmente nomeada responsável pela comunidade das Filhas da Cruz em Chiavenna, passando a cuidar não só das alunas e fiéis, mas também de suas próprias irmãs de vocação. Mesmo como superiora, ela jamais se impunha, ao contrário, assumia os serviços mais simples da casa, como lavar, cozinhar ou atender a porta. Um dos seus gestos mais simbólicos ocorreu certa noite, quando já exausta de um dia inteiro de trabalho, levantou-se no meio da oração para atender alguém que tocava o sino do convento. Voltou à capela sorrindo e disse às irmãs: "Vocês continuam rezando a Jesus aqui, eu vou encontrá-lo ali na porta." Fofa, cara. Sim. Amiga, eu tô apreensiva com essa história, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não li esse roteiro. Gente, eu não vou falar nada. Eu tô com medo. Eu só digo muito isso. legal. Eu tô com medo, ela é muito legal. Então, eu tô com muito medo, porque eu tô que nem você, gente. Eu tô aqui, tudo é uma novidade pra mim, eu não sei o que vai acontecer. Estamos nessa jornada juntos. Bom. Enfim, esse período entre 1960 e 87 revela a construção de uma trajetória profundamente enraizada no Evangelho, vivido com humildade, coragem e serviço cotidiano. A irmã Maria Laura foi, acima de tudo, uma educadora da alma, alguém que formava corações com afeto, fé e uma presença silenciosa, que fazia a diferença na vida de cada pessoa que cruzava o seu caminho. O quarto dela era coberto de bilhetinhos de lembrete espalhados por todo lugar. Assim que recebia um telefonema, um pedido, ela anotava, porque não queria esquecer nada nem ninguém. Ela costumava dizer que sua memória estava começando a falhar e que precisava usar transporte público para não esquecer. Se ela soubesse de alguém doente no hospital ou na família, fazia questão de ir visitá-los. Estava feliz por ser uma ministra extraordinária da Eucaristia e exercia de bom grado, sempre que surgia ocasião, tanto distribuindo a comunhão na igreja quanto levando aos idosos e doentes em suas casas. E agora vem a parte tensa. Ai, amiga, não. Realmente, não estaria aqui se não fosse, né? Por que ia estar fazendo esse episódio sobre uma freira? Nossa, que pessoa fofa! Que pessoa fofa. É isso, acabou a história. É isso, pra mim tá ótimo. Era só isso que eu precisava saber. Precisamos aí de um... Como é que chama? Tipo, um palate cleanser, né? Tipo, aquelas coisas, né? Pra gente ficar feliz de vez em quando, pra não ter só desgraça na vida. Então, bora lá então, ver o que... Ai, estou com medo. Na noite de dia 6 de junho de 2000, por volta das 22 horas, a irmã Laura, que agora já tinha 61 anos, estava no convento em Chiavenna, e naquela noite ela recebeu uma chamada telefônica de uma jovem que se identificou como Érica. A voz da garota soava aflita e desesperada. A Érica contou que estava grávida, fruto de um estupro, e que precisava urgentemente de ajuda e apoio. Sensível e dedicada ao seu trabalho de assistência e acolhimento, a irmã Laura não hesitou. Mesmo sabendo que era tarde, ela também sabia que aquela era uma área tranquila, e aí ela saiu imediatamente do convento para encontrar esta jovem e prestar auxílio. Ao chegar no local combinado, num beco estreito próximo ao Parque delle Marmite Gigante, ela foi surpreendida ao não encontrar uma, mas 3 adolescentes. Ambra Ghiazzano, de 17 anos, Milena di Giambattista, de 17 anos, e Verônica Pietrobelli, de 16 anos. Quem tinha ligado, né, foi a Ambra. Ela usou uma mentira como pretexto para atrair a irmã Laura para esse local isolado e pouco movimentado durante a noite. Ai, amiga, que horrível!
Meu Deus, que história horrível, Jéssica. Meu Deus, Jéssica. Não. Ai, não, gente, eu estou de cara. Porque, porra, eu acho que foi a pessoa... Caralho, mano. Realmente Gente, foi, eu não tô tipo... rindo da história, eu tô rindo da Bruna. Indignada aqui. Amiga, não esperava isso. Gente, eu tô rindo de desespero porque, tipo, foi aqui 3 páginas só falando o quanto era a pessoa mais querida e pacífica do mundo pra isso. Bom, enfim. O que aconteceu? Juntas, as 3 adolescentes planejavam oferecer a irmã Laura como um sacrifício a Satanás. Todas eram originárias da região de Chiavenna, né, que é no norte da Itália. E é uma área super tranquila, né? Conhecida por suas tradições religiosas. Realmente, tipo, um lugar comum, assim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas meninas, né? A Ambra Giannazzo nasceu por volta de 83. Ela veio de um ambiente familiar aparentemente estável e tradicional. No entanto, durante a adolescência, começou a demonstrar sinais de rebeldia e desconforto, afastando-se gradativamente dos valores e expectativas de seus pais. Em uma pequena cidade da montanha como Chiavenna, a juventude frequentemente enfrentava o tédio e falta de perspectiva. Na adolescência, Ambra se aproximou num grupo de ligados ao ocultismo e satanismo, mais influenciada pelo sentimento de exclusão e pela busca do pertencimento de algo forte e rebelde. Ou seja, já não era necessariamente, tipo, de fato ela acreditava aquilo, né? Mas era aquele... A maioria não. É o não lance do tipo, realmente. quero ser revoltada. E quero ter um grupo, né? Pertencer a um grupo falou, de pessoas que têm esse mesmo sentimento. Pelo que eu li muito sobre, né, que muitos psicólogos escreveram sobre, enfim, sobre esse caso, né, eles falam muito disso, de que, tipo, tinha uma movimentação de jovens, e que tem isso muito, desses lugares bucólicos, não é pobre, não, sabe, não passa perrengue, mas é um lugar isolado, não é no centro, não acontece nada. Eu posso falar por experiência. E eu sabia que você ia falar sobre isso. Não fiz sacrifícios ao Satanás, não matei ninguém, não. Mas eu tenho, sim, experiência com esse sentimento. Cidade do interior, onde nada acontece, você não tem nada pra fazer, você não tem aonde ir, você é um jovem cheio de hormônio e revoltado com a vida. Assim, no meu caso, a gente ficava numa praça tomando vinho e tocando violão. Mas é isso, né? Porque, tipo, é realmente... Eu acho que quem mora em cidade grande acaba não percebendo, assim, que a realidade... É essa a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Porque a maioria das pessoas mora no interior, né? Ou não, estou errado. A maioria das pessoas no Brasil mora em capitais. Pode ser, né? Grandes centros, tem muito mais gente do que interior. Estou errado. Mas, enfim, boa parte das pessoas que vivem no interior e, tipo... Você tem esse sentimento de que você é jovem numa cidade pequena, você tá preso, você tem esse sentimento de que você não tem pra onde ir, você tá literalmente... Por isso que eu odiava tanto a minha cidade, assim, porque eu me sentia presa lá, sabe? Parece uma prisão, porque você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer, você não tem nada, assim... cultural, de entretenimento, nada, gente. Isso eu não tem acho nada que, pra fazer. tipo, a maioria dos textos que eu li sobre essas análises, sobre essas jovens, né, falam muito disso, de que, tipo, elas se viam nesse marasmo e que, tipo, não de fato elas eram satanistas ou que elas queriam, de fato, sabe? Mas parecia que elas queriam alguma emoção, só que, obviamente, de uma maneira extremamente bizarra e errada, né? Exatamente. Mas é algo... E me lembra muito do que a gente tava falando do episódio antigo, do tipo... Como é mesmo? Sobre... Ai, delírio... Não é delírio coletivo, enfim, sabe? Mas do tipo... Histeria coletiva? Quase que isso, mas de uma maneira diferente. Do tipo, junta ideia, um monte de ideia ruim, sabe? Ideia e não ruim, tem ninguém pra falar, gente, calma aí. Vai dar merda, Exato. Não façam isso. Sim. Vai não tem por que fazer isso. Um dando hype pro outro, né? E, tipo, todo mundo vai entrando na onda. E, tipo... né, pessoa só isoladamente nenhum deles faria aquilo, mas em grupo fizeram algo horrível. Vários casos assim a gente já fez, né? Então, e no interior, assim, o que mais acontece aí, em vez, né, não é... Obviamente, menos crimes acontecem porque tem menos pessoas, mas o que geralmente acaba acontecendo é problema com vício em álcool, né? Que é algo super comum, infelizmente, que aí você vê casos horríveis também, mas, enfim, é algo que, tipo, é justamente desse sentimento de marasmo, assim, de você não tem estímulo na cidade, sabe? Não tem nada pra fazer. Você vai pra onde? Vai pro bar. Mas, enfim, eu tive essa fase
Não matei ninguém, gente, não, eu tô de boa, mas eu era. Mas eu era é jovem. isso, ó, tipo, quer ver? Tanto que frequentava amigos com tendências semelhantes e entrou no círculo de jovens com problemas em comum. Abuso de álcool, drogas, comportamentos tidos como os desviantes. Então é Sim. isso, né? E você está numa cidade pequena, você tem um grupo assim, você é mais isolado ainda. Você acaba se isolando justamente por pertencer a um grupo que é visto com maus olhos. Às vezes você nem fez nada errado, mas eu era assim, gente. Eu sofria isso, tipo, na rua, assim, de ser xingada na rua porque eu estava toda de preto. Atualmente minha cidade não está tão ruim assim, mas quando eu era adolescente era nesse nível, assim. E, tipo, o que você faz quando você tá tomando pedrada só porque você usa um estilo de roupa e escuta músicas que você gosta, sabe? Então você acaba revidando. Então, tipo, eu tinha amigos que realmente saía quebrando as coisas na rua. Mas a gente nunca cometeu crimes, assim, mas tacava fogo nas coisas, lata de lixo. Isso Pode me ser lembra crime, até pode? o lance que a gente falou do Varg Viking, sabe? Sim, também. Que é isso, né? Vive num lugar muito certinho, muito arrumadinho, muito... E aí começa a chegar esse momento. Você acaba virando um alvo porque você está desviando da norma, né, daquela sociedade. Tudo que é visto como diferente é atacado. Então, é isso, assim, é muito difícil. Eu espero muito que as coisas estejam melhorando, mas eu sei que em muitos lugares do Brasil ainda é assim. Então, fazer o quê? Sim. Bom, a Milena de Giambista nasceu na pequena cidade de Messi, próxima a Chiavenna, na Lombardia, Itália. Ela cresceu em um ambiente modesto, típicas das pequenas comunidades do norte da Itália. Como muitos adolescentes da região, ela frequentava dificuldades com a própria juventude, né, em si, causa, como a busca pela identidade e pertencimento especial em contexto social, onde oportunidades culturais e lazer eram limitados. Gente. Gente, não tinha cinema na minha cidade até 6 anos atrás. É nesse nível, assim. O que você tem de entretenimento é o palhaço que ia lá, fazia show no interior, fazia teatro. Circo, que aparece uma vez por ano, 2, às vezes. E, sei, tipo, feira regional, sabe? Que aí vai... Antigamente ia artistas de vários gêneros, hoje em dia é só sertanejo, né? Mas era isso, você tinha uma vez por ano a feira da cidade, que aí a prefeitura paga aí uns artistas grandes pra ir. E no meu caso eu tive sorte que a minha cidade era pequena, mas ainda assim era a maior cidade da região, então a gente era bem organizado, assim, a cena roqueira da cidade, então a gente tinha festivais de bandas, enfim, reunia a galera pra tocar numa praça, tocar na casa de alguém, então ainda tinha um pouquinho, né, porque eu conheço gente que nem isso tinha, tipo, você se reúne pra ir tomar cerveja no posto de gasolina, sexta-feira, que não tem nem festa pra ir. Bom, na adolescência, a Milena entrou em contato com um grupo de jovens problemáticos, entre eles a Ambra Gianasso e a Verônica Petrobelli. Esse grupo estava envolvido em práticas ocultistas, incluindo rituais satânicos, que começaram a exercer grande influência sobre suas ações e decisões. A Milena, né, com apenas 16 anos, na época do crime, passou a conviver com drogas, álcool e comportamentos de rebeldia. E justamente aquilo, né, de falar rituais satânicos, o que era? Era, tipo, o que esses jovens achavam que era satânico, né? Tipo, coisa que você vê em filme, enfim. E aquela coisa que de fato é mais pra chocar do que... É uma performance, né? Exatamente. É mais uma performance do que eles, de fato, acreditavam naquilo, enfim. Sim. Botavam pilha naquilo. Porque aí é o problema também, né? Que você pode performar, e chega em algum momento que se a pessoa não tá bem, ela começa a botar fé naquilo, né? Ou nem isso, né? Tipo, até que ponto você tá disposto a performar aquilo pra chamar atenção e ser diferente, sabe? Mostrar que você é o diferentão, que você é rebelde, que você é uma pessoa do mal, sabe? E eu acho que é de isso. verdade, assim. sabe? Exato. E, tipo, a gente sabe que a adolescência é uma fase infernal da vida, é horrível, e é uma fase muito influenciável, né? Então... Muito. Né? A gente sabe muito bem. Então... dá pra ver como que chega, né, em casos extremos assim.
A Verônica, então, Pietrobelli, ela nasceu em Chiavenna, numa família que, segundo relatos, era considerada de bem, família de bem, com expectativas tradicionais para o futuro dos filhos. Apesar disso, ela teve uma adolescência conturbada, marcada por uma sensação de vazio e insatisfação, típica de muitos jovens daquela época e da região. Junto com a Ambra e a Milena, ela acabou sendo envolvida num contexto de rebeldia, uso de drogas e comportamentos autodestrutivos. Bom, de acordo com as análises psicológicas, exercia uma dinâmica, né, entre elas de desafio e autoafirmação, onde dizer e fazer coisas extremas era uma forma de chamar atenção, afirmar poder, em meio a uma profunda crise pessoal e existencial. Elas liam livros e sites sobre rituais satânicos, além de escreverem cartas e diários com referências à adoração ao diabo. Mas é isso, né? É sobre psicológico fudido, né? Sem perspectiva de futuro. Né? E uma estimulando a outra, provavelmente, sabe? Desse lance de... você fez isso? Então eu sou mais foda que isso, sabe? Que é então, uma coisa que acontece no jovem. A gente já teve um outro caso daquelas 3 amigas que... Elas duas acabaram matando a outra, lembra? A Skylar Neese. E essa dinâmica de trio, né? Que também é muito interessante você pegar a dinâmica de trio em adolescentes, porque sempre existe ali uma relação de poder, né, de influência, de tem uma delas que vai ser mais influente que as outras e as outras vão querer agradar ela. Também tem, sabe? Exato. Então é toda uma dinâmica psicológica também, né, que tem por trás ali. Entre fevereiro e maio de 2000, elas começaram a falar seriamente em fazer algo grande, entre aspas, para selar o pacto juvenil de ocultismo que vinham alimentando há alguns meses. Depois das aulas, as 3 passavam longas tardes no bar perto do rio Mera. Além de cervejas baratas, ouviam repetidamente faixas Marilyn Manson, liam pequenas revistas de magia negra e trocavam anotações em diários decorados com cruzes invertidas. Até aí, bem, gente, né? A minha adolescência também. Parece uma autobiografia minha, cara. Pelo amor de Deus, Só que aí começa que nem a gente estava falando dessa dinâmica de trio, né? Que foi nesse ciclo que surgiram as primeiras frases sobre provar lealdade a Satã como um gesto extremo. Em fevereiro, Ambra, a mais carismática e que acaba, né, sendo também a líder. A líder desse grupo, sugeriu que um sacrifício humano daria a prova definitiva da devoção. E aí é que tá, né, velho? O lance nunca é sobre os gostos delas, ou enfim, não. Né? O lance principal é como que elas pegam esse gosto, essa ficção, e transformam, tipo, pegam uma letra, um filme de terror, ou um livro, e transformam aquilo como se de fato fosse uma realidade, né? Exatamente. Aquela velha questão de sempre, né? Agora tá acontecendo de novo aí com o caso do assassinato, né, do menino. Foram os videogames que influenciaram. Não, gente, assim... A mídia... Tem muita coisa que influencia. A mídia sozinha não faz nada. Exato, tipo... não quer dizer que você vai dar pra uma criança um filme gore, extremamente violento. Não, tudo tem uma classificação indicativa também por isso, né, gente? Porque a gente acaba perdendo sensibilidade para alguns temas de acordo com a exposição que a gente tem, né? Mas não é o motivo disso. Nunca é o motivo, né? Então, é sempre algo além. Em março, cada uma levou para o grupo livros emprestados da biblioteca escolar, que eram textos de ocultismo mal catalogados. Cara, que eu queria essa biblioteca escolar, pelo amor de Deus. Apostilas baixadas da internet em lan houses e brochuras vendidas num sebo em Sondrio, que era a província da região. Elas encontraram a ideia dos 666, 3 agressoras, 6 golpes cada uma, somando 18 facadas. Nas anotações da Milena, recuperadas depois pela polícia, aparece pela primeira vez a equação 666 igual força total. Elas decidiram também que tudo deveria acontecer numa data com o número 6 e, se possível, numa hora aproximada das 22 horas, que é 2 vezes 11, outro símbolo que coletaram em fóruns esotéricos. Cara, mano. Ai, mano. Realmente é muito adolescente, né? Isso eu fico de cara também com alguns casos que a gente pega, porque, tipo, você vê que é um raciocínio bem infantilizado, né? De tipo, simplista, assim, das coisas, né? Bom, num caderno da Verônica, que foi apreendido durante as investigações, existem listas. Padre Abalate. É horroroso, velho, de pensar que elas de fato estavam pensando, né? Sim,
Eu acho que... não sei também, né? Se elas estavam, tipo... Foram vendo desenhando e aí, tipo, não teve nenhuma delas que falou, não vamos fazer isso. Exato. Eu acho que, tipo, elas foram realmente uma dando corda pra outra e para ver se até onde a outra era capaz de ir, e nenhuma delas freou em nenhum momento. Então elas foram até o fim, Porque eu acho que... E aí, que é o BO delas, né? Do tipo... Alguma falha de caráter, não, né? Enfim. É falha de caráter, né? Não é alguma. Mas... uma pessoa normal, Porque, né, por exemplo, eu vou falar não... da minha experiência infantil, né? Eu e minha amiga, a gente lia livro de São Cipriano, vamos fazer as magias do livro de São Cipriano. E aí chegou um momento em que a gente tava lendo, a gente falou, cara, não é melhor a gente não fazer isso? Porque a gente não sabe com o que tá mexendo, né? Sim. E uma botou a mão na consciência da outra e falou, amiga, não vamos fazer isso, né? Sim. E eu acho que nem você falou, né? Nessa lógica de trio, nenhuma chegou em nenhum momento e falou, pô, não, cara, pelo amor de Deus, é uma vida, sabe? Exato. E eu acho que essa questão também da imaturidade, né? Tipo, adolescente não pensa muito, então... E é meio que também isso, do tipo, eu não vou dar pra trás, sabe? Tem outros casos assim também, né? Que a gente já cobriu, que dá pra fazer um paralelo, assim, tem... Bom, essas listas, né, tinham alguns nomes e algumas sugestões aí de vítimas. Entre elas, Padre Abalate, entre parênteses, forte demais. Criança do oratório, entre parênteses, chocante. Mulher grávida, entre parênteses, simbólico. Então elas estavam aí pensando em várias vítimas. Em abril, depois de vigiarem o Monsenhor Balate em 2 ocasiões, elas concluíram que ele era realmente muito corpulento e reagiria, afinal são 3 adolescentes, né? Elas riscaram o nome dele e anotaram: precisamos de alguém frágil, mas igualmente sagrado. E aí foi então que elas lembraram da irmã Maria Laura Mainetti, magra, sempre sozinha nas rondas noturnas de caridade. Em maio, resolveram colocar seu plano em plástica. Eu falo, caralho, que eu li de maneira muito feia agora. Plano em plástica. Plano em plástica. Ai. Em maio, resolveram colocar seu plano em prática. Fizeram 2 visitas de reconhecimento ao parque, um labirinto de trilhas rochosas pouco iluminadas. Testaram o trajeto, esconderam pedras soltas que serviriam como armas e combinaram sinais de celular. Um toque perdido significaria vem agora. Ambra preparou a história da gravidez, fruto de estupro, refinado em múltiplas cartas nunca enviadas, depois encontradas no quarto dela. O enredo estava alinhado à vítima, Ambra, usando o nome falso de Érica, que pediria ajuda à freira e prometia aceitar abrigo até ter o bebê. Mas aí você vê que é uma maldade enorme, porque, velho, elas sabem o quanto que essa freira queria ajudar as meninas. E ajudava, E ajudava, sabe? A freira saiu de madrugada ajudar uma menina que sofreu um estupro, sabe? Enfim, é tipo, usando muito de cruel, fato, né, da bondade dela, né? Enfim, elas circularam 6 de junho no calendário escolar, comentando que seria o 6/6 do ano 2000. 2 noites seguidas fizeram sessões caseiras de invocação, recitaram Pai Nosso ao contrário diante do espelho, riscaram um círculo de 3 algarismos 6 e cortaram os pulsos de leve, misturando gotículas de sangue e a água benta furtada da igreja. Tipo, sabe? Umas coisas muito... Nada com nada. Exato. Nada com nada. Muito o olhar infantil, né, do que seria algo satânico, né? Bom. E gente, antes que alguém reclame, obviamente que a gente não tá aqui diminuindo nada do que essas meninas fizeram, né? A gente só comenta como algo que dá pra entender o contexto, né? E é algo que, tipo, pra mostrar também que elas não são necessariamente, que elas são uns monstros que surgiram do nada, elas são fruto de algo, né, mano? Sempre. A gente não acredita, por isso que eu nunca gosto de dizer aqui, a pessoa é um monstro. Não é um monstro. Nenhum serial killer é um monstro. É uma pessoa que tem um contexto por que ele cometeu aqueles crimes, né? E mesmo se for um contexto do tipo, é uma pessoa genuinamente ruim. É um Exato. Contexto, sabe? Que acontece também. Existe muita gente ruim nesse mundo. E pode ser o caso dessas meninas também. Eu acho que realmente assim. Sim. Tipo, que é um crime que elas bolam de maneira muito cruel. Por mais que elas idealizem de uma maneira quase, entre muitas aspas, isso, né? Uma performance. É cruel pra caramba, mano. Exatamente. Bom, a Ambra telefonou uma vez para a irmã Maria Laura, mas ela abortou o encontro porque a irmã, né, veio acompanhada.
As meninas concluíram que precisavam atraí-la sozinha, e na véspera do crime, elas deram a palavra final. Nenhuma poderia desistir, e quem vacilasse pagaria com o mesmo número de facadas. Após atraírem a irmã Maria Laura para um caminho pouco iluminado, então, as meninas começaram a agredi-la com violência. Primeiro usaram telhas e pedras para golpeá-la, causando ferimentos graves e deixando ela debilitada. A freira, mesmo diante da brutalidade, implorava por misericórdia, rezava e pedia perdão, enquanto as jovens continuavam a torturá-la com frieza e determinação. Em seguida, passaram à fase mais cruel do plano, o ataque às facas. Elas se revezavam usando a mesma lâmina e desferiam contra o corpo da irmã Laura um número exato de golpes que planejaram. 6 cada uma, totalizando 18 facadas, em uma clara referência simbólica ao número da besta, 666, associada ao diabo. Isso foi pensado para ter um significado oculto, que para elas representava a consagração do sacrifício. Contudo, uma facada a mais foi desferida, totalizando 19 golpes. Um erro que as próprias adolescentes lamentaram profundamente, pois acreditaram ter estragado o rito. Essa facada extra não alterou o destino da vítima, que havia sucumbido às primeiras perfurações dos órgãos vitais, mas simbolicamente foi para elas um sinal negativo, um desvio do plano satânico que pretendiam realizar. É como se fosse isso, né, que fez elas serem pegas e não ter os registros de tudo e diários e... assim... tem que rir mesmo, né, porque é muito absurdo, realmente, né? Bom, as 3 adolescentes relataram que a irmã Maria Laura Mainetti, mesmo gravemente ferida, não reagiu com raiva ou desespero. Em vez disso, ela se ajoelhou no chão e, ensanguentada, com as mãos unidas em oração, e disse claramente, olhando para o céu: Senhor, perdoai-as, elas não sabem o que fazem. Ai, mano, não, Jéssica. Sim, isso daí é um relato que rolou no julgamento, que elas falaram. Caralho, velho, a mulher realmente... Nossa, cara, eles matam a pessoa mais... Juro. Uhum. Era uma santa viva, ela. Ai, cara, que horror. Eu estou revoltada. Gente, quando eu fui... Teve hora que eu quase chorei, assim, com esse Juro, é muito triste, cara, porque realmente uma pessoa que nunca fez mal pra ninguém e, tipo, até a morte dela, ela tá ali pedindo perdão pelas meninas que estão assassinando ela. Que outra pessoa faz isso, assim, é absurdo. As meninas disseram que a irmã não reagiu com ódio em nenhum momento. Uma delas, a Ambra, disse que a religiosa ficava repetindo que não as denunciaria e que elas podiam ir embora, que ela entenderia. Ainda assim, elas continuaram o ataque até que a irmã caiu já inconsciente. Nesse momento, quebrou a frieza de pelo menos uma das 3 adolescentes que hesitou, mas ela foi incentivada pelas outras a seguir com as facadas, inclusive uma delas disse para venham logo, essa não morre nunca. Após a execução, 2 das meninas foram ao parque de diversões, rindo e conversando como se nada tivesse acontecido, enquanto a terceira voltou para casa, onde lavou cuidadosamente a faca ensanguentada e guardou de volta no armário da cozinha, entre os utensílios domésticos da mãe. Na manhã de 7 de junho de 2000, um aposentado local caminhava, como costume, pelo Parco delle Marmite dei Gigante, uma área verde conhecida pelas formações rochosas cavadas pelo tempo. Ele estava habituado a ver o lugar quieto, embora o parque também fosse conhecido por ser frequentado à noite por jovens, usuários de drogas e ocasionalmente prostitutas. Ao se aproximar de um dos caminhos de terra menos iluminados, este homem avistou um corpo caído de lado, coberto de sangue, com os braços encolhidos e o rosto parcialmente desfigurado. De início, ele não reconheceu a vítima, porque o estado dela era brutal, o rosto estava irreconhecível. O hábito, né, que é a roupa que as freiras usam, estava encharcado de sangue e tinham marcas evidentes de múltiplas perfurações no tórax e no abdômen. Foi preciso se aproximar bastante para perceber que se tratava de uma mulher e pouco depois que era uma freira ali da cidade. Ao lado do corpo, os policiais que chegaram depois ao local encontraram indícios de mais violência, né? Pedras grandes, fragmentos de telha que foram usadas para espancar ela. E, enfim, era uma cena assim, era um assassinato muito violento e não tinha motivação clara. Porque quem é que assassina de modo tão brutal uma freira? E uma freira, assim, tipo, boa na comunidade, não tem, tipo, é uma pessoa religiosa envolvida em polêmicas. Não, exato, cara. Não. Sabe, me lembra, não tem nada a ver, assim, mas
pela morte de ser uma freira que realmente era uma pessoa boa, enfim, que é aquele caso da série The Keepers. Nossa, sim. Que também é absurdo, que era... Enfim, gente, fica aqui a indicação, é maravilhoso esse documentário, que era uma freira que foi assassinada justamente por tentar fazer a coisa certa, que é denunciar o abuso de meninas adolescentes na escola religiosa que ela trabalhava. Então, também é um caso que você fica revoltado, porque era uma pessoa que estava tentando fazer a coisa certa, sabe? E foi assassinada. E aí, tipo, é bizarro. O triste também é que, conforme eu fui pesquisando sobre ela tinha muita ligação com meninas adolescentes, sabe? Sim. Ela tinha uma ligação fortíssima com meninas adolescentes. Principalmente meninas que não se davam bem com a mãe, com a família. Procuravam ela como um refúgio, sabe? Então, ela era tipo uma conselheira, né? E aí ela é atacada pelas meninas adolescentes também, sabe? Que sabiam que ela era boa, atacaram justamente porque ela tinha uma imagem muito grande, né? E aí ela é atacada pelas jovens que ela tenta salvar, sabe? Exato. É o perfil das meninas que ela tava ali fazendo o trabalho dela, né? Que se de fato, provavelmente se elas tivessem procurado ajuda pra elas, né? Pra ela, estaria tudo bem. Verdade. A notícia da morte, do assassinato, né, da freira, obviamente se espalhou rapidamente por Chiavenna. As ruas da cidade ficaram em estado de choque e luto coletivo. As outras irmãs da congregação, ainda em choque, relataram à polícia que na noite anterior, por volta das 10 da noite, ela tinha recebido uma ligação telefônica. E elas contaram, né, que era uma voz jovem que dizia estar em situação desesperadora, que estaria grávida e temia represálias da família e implorava ajuda. E a religiosa teria respondido: preciso ir, uma menina precisa de mim. E ela saiu sozinha, como havia feito outras vezes, para ajudar adolescentes em crise e nunca mais voltou. Esse detalhe fez com que os promotores de Sondrio e os Carabinieri, né, que são as forças policiais da Itália, começaram a trabalhar com a hipótese de armadilha e não de latrocínio ou ataque aleatório. Nos dias seguintes, a análise dos registros telefônicos do convento confirmou uma chamada feita num telefone público com voz feminina, pouco antes das 22 horas, no dia 6 de junho. Ao cruzarem essa pista com depoimentos da comunidade, os investigadores ouviram de várias fontes que 3 adolescentes locais, a Ambra Giannasso, a Verônica Pietrobelli e a Milena de Giambattista, eram vistas frequentemente se automutilando, envolvidas com comportamentos estranhos, e segundo alguns colegas, obcecadas por temas de ocultismo, satanismo e Merlin Manson. Um ponto-chave surgiu quando os policiais, revistando os diários e computadores das adolescentes, encontraram escritos e desenhos com conteúdo satânico, além de planos rudimentares de ataques contra figuras religiosas. E é isso, né? Eu acho que, tipo, o lance delas, não, né, elas serem pegas, não foi simplesmente pra elas serem, entre aspas, muitas aspas, esquisitas, né? Mas porque era um crime que, tipo, não era um crime comum. Exato. Era um crime que tinha um cunho absurdo ali, né? De violência absurda. Então, falaram, bom, aquelas meninas que são esquisitas, estão agindo de maneira esquisita, né? Vamos dar uma olhada, tipo, vamos dar uma olhada. Elas estavam ali já com envolvimento com droga, né? Tipo, né? Enfim. Bom, confrontadas com as evidências, as 3 acabaram confessando. Durante os interrogatórios, elas revelaram detalhes que só os assassinos poderiam conhecer. Que após levá-la, né, atrair ela até a freira até o parque, uma das meninas a atingiu por trás com um pedaço de telha. Depois foi espancada com pedras. E elas ainda falaram que perderam a conta e acabaram dando uma punhalada a mais. E a isso que elas comentaram que estragamos o ritual, era para ser perfeito. Não foi encontrado envolvimento direto de seitas. Tudo tinha sido arquitetado por elas, por conta própria. O que eu acho também que... Fuder, né? Porque, tipo, elas... Não era só elas, né? O grupo, assim. Tinha um grupo maior, né? De adolescentes. Tipo, elas mantiveram ali em segredo, né? O que elas estavam fazendo. Quer dizer... Eu acho que era justamente tinha algo... adolescentes na cidade. Tinha outros adolescentes que estavam com ela. Mas, pelo que eu entendi, né? Nas leituras que eu tive...
foi que elas estavam cada vez mais fundo no negócio que a galera não tava, entendeu? Sim, justamente eu acho que essa questão de se sentir superior, sabe? Uhum. Que elas deviam se achar melhor que os outros porque elas foram capazes de cometer um crime horrível, assim. Ou que, tipo, estavam planejando fazer algo que ninguém mais tinha coragem de fazer, entre muitas aspas, né, gente? Coragem. Mas eu acho que é isso, assim, né? Elas mesmas se isolaram, né? Nesse grupinho. O corpo da freira apresentava traumas cranianos contundentes, hemorragia interna severa e 19 perfurações de faca, a maioria no tórax. Havia também sinais de defesa nos braços, indicando que ela tentou se proteger. E foi declarado que a morte foi causada por choque hemorrágico, mas que ela lutou pela vida até os últimos momentos. Nos primeiros dias após o assassinato, os investigadores levantaram a hipótese que poderia haver um mentor adulto, possivelmente alguém com experiência em ocultismo ou satanismo, que teria instigado ou guiado as 3 adolescentes no ritual. Inclusive, chegou a circular o nome de um homem de 40 anos, de Keavena, suposto ex-namorado de uma das meninas. Eita, peraí, calma aí, agora eu quero botar uma vírgula aqui. Como que um homem de 40 anos é suposto ex-namorado de uma dessas meninas e não foi imediatamente preso? Porque, de fato, não acharam que necessariamente, tipo, ele tinha sido namorado. Diz que, tipo, não tem provas, entendeu? Deviam continuar investigando. Não por envolvimento a esse crime, mas pelo envolvimento de, né, uma adolescente, enfim. No entanto, essa teoria foi descartada depois de semanas de interrogatórios, análise de celulares, e-mails, diários e computadores das adolescentes, entendeu? Então, tipo, eles chegaram a investigar tudo. É que não acharam de fato que ele era... Tipo assim, porque o que acontecia? Ela tinha um contato, pelo que eu vi. Tinha contato com esse cara, que também era um goticão da época. E aí, a galera da cidade falava, ele namora uma delas. Mas não era, tipo... Ninguém tinha visto eles de fato namorando, beijando. Sim, sim. Então, o pessoal falava, ela namora ele, entendeu? Mas, tipo, ela não falou nada, ela não falou que de fato namorava ele. A polícia procurou, não achou nada. Então não achou vínculo, né? Tá, menos porque mal. Pente fino eles fizeram pra essas meninas, né? Realmente, se tivesse alguma coisa ali, né? Mas não, eu acho, não sei se teriam prendido ele por isso nessa época. Também tem isso, né? Mas... eu acho que eles só procuraram, tipo, se ele tava envolvido com o crime, sabe? E vou falar, não, ele tá namorando uma adolescente. Não, tudo bem. Normal. Nenhuma evidência concreta indicava que um adulto as tenha incentivado a participar do planejamento. E é muito louco, né? Porque provavelmente a polícia pensou nisso. Porque você não vai pensar que 3 adolescentes, 16 anos, vão ser tão cruéis e mórbidas e, sabe? Sim. Né? Tipo, tanto que também na época foram pesquisar se tinham seitas na região, se tinham religiões na região que incentivaram elas a fazer alguma coisa, sabe? Não tinha nada, foi tudo na cabeça delas. E realmente você pega o paralelo com aquele outro caso lá da Skyler mesmo, né? Que eram das 3 amigas, tipo, as 3 lá naquele caso eram 3 meninas, tipo, não gostavam de rock, de coisa gótica, nada. A motivação delas foi a inveja da outra menina, né? Tipo, elas queriam ver se elas eram capazes também de assassinar a outra, enfim. Então é isso, né? Você pega esses casos, assim, é sempre algo mais profundo. O funeral da irmã Maria Laura Mainetti, realizado em 9 de junho de 2000, contou com cerca de 2.500 pessoas. Número impressionante para uma cidade com um pouco mais de 7 mil habitantes. Nossa, era realmente muito pequena, 7 mil. Por isso que também foi fácil achar elas, entendeu? Óbvio. Porque a minha cidade tem 30 mil habitantes. Exato. Então, as cidades em volta tem 10, 7. Então, tipo, sempre que tinha festival de rock lá, o pessoal dessas outras cidades ia tudo pra minha cidade. Então, por isso que eu comentei que eu sei como é que é. Porque quando aconteceu... Eu tava lá quando aconteceu, até a gente comentou no episódio do caso do Bernardo Boldrini. Cidade pequena, gente, todo mundo se conhece. Todo mundo... E assim, você pega a polícia num caso assim... né, eles sabem realmente, né, a maioria das vezes quem que foi. Eles só precisam de uma prova. Eles só encaixar, né, tipo, olha, elas estavam por ali, ligaram nesse horário, né. Exatamente. O caixão foi simples, carregado por jovens do convento onde a irmã trabalhava. Simbolizava a simplicidade e humildade da religiosa. A imprensa italiana acompanhou de perto o funeral, publicando relatos emocionados e destacando a vida de serviço e bondade da irmã Laura, em nítido contraste com a brutalidade de sua morte.
O evento marcou o início do clamor popular pela sua beatificação. E eu acho que é realmente uma pessoa aí que iria inspirar isso, né? Tipo, de beatificação pelo trabalho em vida dela, né? Uhum. Mas eu acho que essa questão da morte dela ter sido tão brutal, né? E, tipo, sem sentido, realmente. Porque você pega... A gente podia fazer um episódio só sobre santos, né? Da Igreja Católica. Porque, tipo, é só coisa horrível, gente. Porque Então, assim, quando a gente vê santos, a gente vem como ideia de mártir, né? Exato. E que são as pessoas que elas, até em um momento de muita dor, muito sacrifício, elas não deixam a religiosidade de lado, né? E ela não deixa, ela não xinga as meninas, ela não... Sabe? Exatamente. Ela fala pras meninas, vão embora, eu não vou falar nada, tá tudo bem. Sabe? Tipo, é isso. No dia 23 de outubro de 2005, o então bispo da Diocese de Como, Monsenhor Alessandro Maggiolini, deu início oficial à fase diocesana do processo de beatificação da irmã Maria Laura Mainetti, que foi essa religiosa martirizada em 2000 em Chiavenna. Esse momento representou um passo fundamental na causa da beatificação, que busca reconhecer formalmente a santidade da irmã Maria Laura e seu martírio em defesa da fé. Após cerca de 7 meses de trabalhos, em 30 de maio de 2006, o processo diocesano foi oficialmente concluído e os documentos e depoimentos de todas as provas reunidas foram então enviados para a congregação para as causas dos santos, que é um órgão do Vaticano responsável por analisar as causas de beatificação e canonização no âmbito da Igreja Católica. Em 2008, a congregação aprovou formalmente o avanço da causa, reconhecendo a autenticidade e profundidade das evidências que destacam a vida virtuosa e o martírio da irmã Laura. E é aquela coisa, né, quando tem... Principalmente, às vezes a pessoa nem é religiosa, né, mas, tipo, vira uma figura, né, de adoração, assim, após a morte... E as pessoas... É meio que... É orgânico isso, né? Coisa de fé mesmo. Tipo, as pessoas, com o tempo, vão se dedicando, né? Fazendo orações e, tipo... é um milagre, me concedeu um milagre e tal. Então, é todo esse processo, né? Que acaba gerando provas pra E a galera da cidade dela dizia que, tipo, orava muito por ela, né, depois da morte dela, porque ela orava muito por todo mundo da cidade, sabe? Sim, realmente. Então, era isso, né? Uma gratidão também, né? Pelo que ela foi em vida, né? Sim, todo o serviço que ela prestou pra aquela comunidade, né? No dia 26 de fevereiro de 2019, os restos mortais da irmã Laura Mainetti foram transladados para a capela de São João Nepomuceno, na colegiada São Lourenço. Em 19 de junho de 2020, o Papa Francisco reconheceu o martírio in odium fidei de irmã Laura. O fato de o assassinato ter ocorrido in odium fidei, que é por ódio à fé, torna o crime mais grave no ponto de vista religioso, o que reforça o caráter de martírio da vítima, reconhecido oficialmente no processo de beatificação. O que é esse in odium fidei? O que acontece? Quando existe muitos mártires que são mortos por serem religiosos, né? Sim. E o caso dela foi. Porque elas pensaram em matar o padre, né? Mas ele era muito forte, né? Então, eles escolheram a pessoa mais santa da cidade, né? Exato. A pessoa que, de fato, ia ter acontecer uma comoção. Que aconteceu, né? Então, quando ele coloca em odium fidei, né? O Papa coloca isso... Tá dizendo, ela é uma mártir de significância para a igreja, porque ela representou, por ela representar a igreja, ela foi morta. Sim, e algo que acontecia muito, você pega as figuras dos primeiros santos, Sim. né, de quando o catolicismo era uma religião que era realmente perseguida e tal, e que eram essas figuras que eram perseguidas e mortas de modos horríveis, né, justamente por serem cristãs. Então... eu acho que deve ser muito mais raro isso acontecer, né, nos tempos modernos. Sim. Justamente porque se tornou a religião mais prevalente do mundo. Mas realmente é uma categoria ali que, né, que para eles representa muito mais, justamente porque ela é a figura que representa a religião. Né? Foi declarada, né? Ela foi então declarada beata no dia 6 de junho de 2021. Ocasião no 21º aniversário de sua morte, diante de 2.005 fiéis. 2.500, né? Desculpa, 2005. Não tem.
Na ocasião da beatificação, o Papa Francisco lembrou o legado da religiosa durante a oração do Ângelus na Praça de São Pedro, que é quando ele se reunia, né? Pra falar lá. Hoje em Chiavenna, na diocese de Como, vai ser beatificada a irmã Maria Laura Mainetti, das Filhas da Cruz, assassinada há 21 anos por 3 meninas influenciadas por uma seita satânica. Que crueldade. Precisamente ela que amava os jovens mais do que qualquer outra coisa. E que amou e perdoou aquelas mesmas meninas prisioneiras do mal. A irmã Maria Laura deixa-nos o seu programa de vida, fazer cada pequena coisa com fé, amor e entusiasmo. Que o Senhor conceda a todos nós fé, amor e entusiasmo. Um aplauso à nova beata. Aí que ela se torna, né, beatificada. Isso. A memória dela é recordada, então, no dia 6 de junho, pela Igreja Católica, que é essa data do assassinato dela. E as 3 jovens que assassinaram a irmã Maria Laura Mainetti, embora esse crime tenha causado comoção e indignação, a Igreja defendeu a necessidade de olhar para elas como seres humanos passíveis de recuperação e transformação, não apenas como criminosas a serem excluídas para sempre. As jovens tiveram contato com assistência religiosa durante e após o cumprimento da pena, com o objetivo de estimular o arrependimento, a conversão e a reinserção no convívio social. Autoridades eclesiásticas próximas ao caso, como o bispo da diocese de Como e os membros da Congregação para as Causas dos Santos, nunca defenderam uma visão exclusivamente punitivista, mas sim a esperança na transformação delas, à luz do Evangelho. O processo de beatificação da irmã Laura enfatizou muito o seu perdão e o seu amor. A Ambra Giannazzo foi presa e julgada como a principal responsável pelo assassinato, né? Porque é dela que vem as anotações, né? Dela que ela é a mandante, basicamente, né? No processo, ela foi condenada a 12 anos e 4 meses de prisão. Ambra passou cerca de 7 anos na prisão e durante o período ela prosseguiu seus estudos, chegando a se matricular no curso de Direito. Terceiro ano de Direito, segundo relatos. Em dezembro de 2007, o Tribunal de Supervisão concedeu a semi-liberdade, um regime que permite que ela trabalhe ou realize atividades durante o dia fora do cárcere, retornando apenas à noite. A decisão foi tomada após a avaliação positiva de seu comportamento e do seu processo de recuperação, que envolveu apoio psicológico, educacional e social. A família, especialmente os pais, sempre estiveram ao seu lado apoiando seu processo de ressocialização. Após esse período, Ambra buscou uma vida discreta longe dos holofotes, com pouca informação pública sobre sua trajetória posterior. A Milena foi condenada a 8 anos e meio de reclusão. Durante o tempo no sistema prisional juvenil, ela trabalhou em sua recuperação pessoal, demonstrou arrependimento e vontade de mudar, e depois de cumprir parte da pena, ela foi liberada e acolhida em uma comunidade religiosa chamada Centro Exodus, dirigida por Dom Antônio Mazzi, em Gresana, Verona. Lá, a Milena se dedicou a um projeto de recuperação social, buscando reconstruir sua vida com foco na solidariedade e na ajuda ao próximo. Ela sonhava em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, buscando um resgate por meio da dedicação e do serviço social. O Dom Antônio Mazzi, que é responsável por uma dessas comunidades, elogiou a consciência que a Milena tinha do que havia cometido, assim como a sua determinação em expiar a culpa e reconstruir sua vida. Após a sua liberação, a Milena buscou uma vida longe da criminalidade e dos antigos grupos. Ela se envolveu em trabalhos sociais, especialmente ajudando jovens em situações difíceis, demonstrando um profundo compromisso com a mudança pessoal. Segundo relatos, ela também construiu uma família e evitou qualquer contato com o passado traumático. Eu acho muito bom, assim, quando a pessoa... Eu tinha visto um caso, assim, também de um cara que era envolvido mais com crime de tráfico, sabe? Tipo, morte por gangue, essas coisas assim. E hoje em dia ele vai em prisões mesmo, juvenis, dar palestras e conversar com jovens, justamente para, tipo, tentar fazer com que outras pessoas não cheguem aonde ele chegou, sabe? Uhum. Então, eu acho que é o melhor jeito que uma pessoa que cometeu um crime horrível desses, assim, que realmente dá pra ver que ela mudou, que ela se recuperou, né, que ela está ressocializada, mas, assim, óbvio, né, gente, ela não vai não justifica nada, não, tipo, não quer dizer que, não, tá tudo bem ela ter assassinado. Não, mas é um jeito de, tipo, ela devolver pra sociedade mal que ela fez. Os frutos dessa ressocialização, né? Então, tipo... E eu acho que também, né, nesse caso específico, a atitude dos religiosos com elas foi muito boa, né, mano? Porque sim, o que acontece? Foi, ajudou muito. A população ficou numa revolta muito grande. Muito grande. Sim. Que as, tipo, punições extremas pra elas.
Primeiro, porque era um crime absurdo, que de fato é, né? Uhum. Segundo, era uma mulher que, tipo, nunca fez nada, só fez bem pra comunidade, era uma pessoa boa, como que se sabe? Como que você mata uma mulher daquela, né? E de tal ato de crueldade. Então, obviamente, vai despertar o espírito do, por favor, prendam eternamente essas meninas, né? Sim. E parte, inclusive, de alguns religiosos começaram a falar disso, né? Só que, em contrapartida, a morte, né, e o exemplo da Maria Laura, né, enquanto beatificada, né, é que ela é uma pessoa que ela estava sendo assassinada por elas e estava perdoando elas, sabe? Então Sim. não seria... Que seria, tipo, a base do cristianismo, Sim. né, gente? Que é o perdão. E aí, não seria, tipo, bom que elas continuassem sendo excluídas socialmente, enfim. Então, por isso que também é muito falado que teve um envolvimento da igreja em si na recuperação delas, né? Realmente, muito importante mesmo. Porque... Até porque é isso, né? Que se elas tinham tanto ódio das pessoas religiosas... É isso, né? Mostrar que tinha um amor dela, sabe? Ali, por exemplo, né? Sim, justamente. A Verônica foi condenada a 8 anos e meio de prisão, cumpriu metade da pena em regime fechado e em 2004 foi libertada e inserida em uma comunidade de recuperação em Roma, onde esteve acompanhamento psicológico e social. Após cumprir parte da pena, foi transferida para uma comunidade em Roma, onde foi responsável pelo cuidado de crianças em berçário. Essa oportunidade fazia parte do seu processo de reabilitação e reinserção social, evidenciando a confiança da equipe de recuperação em seu progresso. A experiência com crianças e a convivências em comunidade fizeram parte de seu caminho para deixar para trás o passado e construir um novo futuro. Após a saída da prisão, a Verônica se tornou uma figura exemplo de recuperação, e essa mudança foi vista por muitos como uma verdadeira transformação, um esforço de reparar os erros do passado. A mídia, sobretudo na fase inicial, enfatizou o aspecto chocante desse crime, né, o caráter diabólico da motivação, e alimentou essa imagem negativa das meninas, mas com o tempo as matérias passaram a abordar também suas trajetórias posteriores, destacando a complexidade do tema justiça juvenil, recuperação e responsabilidade social, que eu acho que é algo que é super importante, né, porque, como a gente comentou, adolescência, o teu cérebro não está totalmente desenvolvido, você não toma decisões racionais, você é uma fase muito complicada da vida. Não, e o que eu gosto, talvez, também muito disso é que, enfim, eu fui parar em muitos blogs religiosos, né? Nessa pesquisa. Em alguns diziam isso, de que no final das contas, o que a Maria Laura tanto trabalhou na vida dela, que foi trazer uma visibilidade pros jovens, que foi ajudar os jovens, indiretamente ajuda, sabe? Porque depois desse crime, começou a se discutir sobre essa questão de recuperação juvenil. Muito louco, né? Justamente. E as três conseguiram, né, reinserção social e conseguiram, tipo, virar cidadãs, né, da sociedade, assim, hoje em voltar dia não a tem ser imagem, pessoas funcionais. Não tem imagem delas, assim, sabe? Sim. Porque a imprensa não divulga, enfim, justamente pra não alimentar mais, né? Justamente, né? Porque elas pagaram elas cumpriram a pena ali estabelecida pela justiça, né? Já pagaram pelo crime delas. Enfim, eu acho que isso é o exemplo máximo do que a gente fala aqui, né? Que é a reinserção e socialização, né? De pessoas que cometeram crimes. Porque são 3 exemplos que deram certo, né? Que realmente você vê que são pessoas que estão preocupadas aí em ajudar jovens a não caírem, né, no que elas fizeram também. E como você disse, né, tipo, parece até a influência, realmente a influência da Maria Laura, né, da freira que foi assassinada por elas, e que tá ali a figura dela ainda, né, influenciando a vida dessas 3 mulheres hoje em dia, né, enfim, a se tornarem pessoas arrependida dos seus crimes, enfim. Então, realmente é um caso interessante, é realmente interessante esse caso. É muito triste, ao mesmo tempo, é muito triste, mas... Ai, amiga, eu tô traumatizada. É porque quando eu fui pesquisar sobre a Maria Laura, eu que nem eu falei, chegava nessa parte, eu falava, não, cara, sabe, como? Porque parece, né, realmente que é tipo, ela tá ali, a presença dela, que tá ali, né, tipo,
Porque o trabalho em vida dela influenciou isso, né? Que até a morte ela influenciou isso. Ela foi escolhida por ser uma pessoa boa, sabe? Tudo Exato, exatamente. Disso. Exatamente. Como tu disse, né? Tipo, era realmente 3 meninas que era, tipo, o público-alvo dela, de tentar melhorar a vida dessas meninas, enfim. Parece filme, né? Depois, tipo, você via num filme e ia falar, não, muito exagero. Nunca ia acontecer na vida real, mas não, aconteceu. Mas realmente, muito, muito interessante esse caso, muito triste. Fica aí, ó. Não conhecia o caso. Você falou, vou fazer de uma freira. Eu pensei, pronto, vai ser a freira que a gente falou das freiras lá da histeria coletiva, né? Eu pensei que ia ser um caso de possessão, alguma coisa assim. Não, e o pior que eu falei, né? Eu falei de uma freira, não é uma freira doida, não é, não? Não, você só falou uma freira. E aí eu lendo o roteiro ali, mas gente, essa mulher não é doida, não. Ela é tipo uma santa. O que vai acontecer? Ai, que horror. Aconteceu o pior, realmente. Mas uma coisa que eu fico feliz também foi ter o reconhecimento, né? Ela ter sido beatificada. Sim. Realmente era uma figura que merece, né? Tipo, todo o trabalho que ela fez, tudo. É realmente alguém que representa o que deveria ser o cristianismo, né? No geral. Que é dedicação ao próximo, perdão, caridade, enfim. Que a gente sabe que não acontece tanto hoje em dia. Mas é isso, gente. Tem algo mais, amiga, para comentar? É isso, gente. Então, fiquem tristes aí com nós. Vamos para os comentários do último episódio. Eu quero começar com um que ela comentou no Spotify, mas ela depois mandou uma mensagem pra gente na DM, porque acho que ela queria escrever mais, o Spotify tem limite, né, de caracteres. Então, é da Viviane. Achei muito bom o comentário dela. Lembrando, gente, o episódio sobre histeria coletiva que a gente fez. E aí a Viviane mandou o seguinte: Oi, meninas, acabei de ouvir o episódio sobre histeria coletiva e amei demais, e achei que seria legal falar pra você sobre o caso no Brasil com uma das piores consequências. Quando a vacina do HPV começou a ser aplicada no país, uma menina no Acre passou mal logo após a aplicação. Nada grave, mas como tinham muitos outros adolescentes presentes, o medo se instaurou e muitos tiveram, entre aspas, sintomas semelhantes. Esse fenômeno todo resultou na fundação da Abravac, a maior associação anti-vacina do país, e que só aumentou de tamanho e força na pandemia. Claro que eu resumi bem a história, mas caso se interessem, o podcast Ciência Suja já fez um episódio falando exatamente sobre o movimento anti-vacina e sobre como ele surgiu aqui no Brasil em consequência dessa histeria coletiva. Então fica aí, obrigada, Viviane. Eu amo Ciência Suja, fica aí a indicação também. Eles fazem um trabalho incrível de divulgação científica e desmentir fake news e todas essas coisas. Então fica aí a dica para quem quiser ouvir. Não conhecia este caso e também achei interessante. Vou ler alguns comentários também aqui do Spotify. Primeiro, Betíbula disse: Bruna vem morar em Passo Fundo. Ainda tenho família lá. Não vou morar em Passo Fundo, mas eventualmente vou ir pra Passo Fundo, porque tenho familiares Betíbula, lá. Se Então, prepare pra encontro em Mildo. se prepare, vamos lá comer um dogão do Claudião, que eu sinto muito saudade. Já morei em Passo Fundo durante um ano. Cachorrão do Claudião, gente, ó. Delícia, melhor dogão do mundo, juro, gente, é muito bom, amiga. Eles têm um que eles fazem, tipo, bota queijo, parmesão. Será que eu vou lidar bem com hot dogs sem purê? Não sei, cara. Amiga, mas é tão gostoso que você não sente falta de tanta feitinho. coisa naquele dog. É bem feitinho, é um dogão assim, ó. Eu descobri esses dias que o dogão do Claudião abriu em várias franquias pelo Brasil, ó. Inclusive, procure uma aí próxima da sua casa, que vale a pena. Patrocina a gente aí, dogão do Claudião, sou muito fã de vocês. Amiga, eles têm um que eles botam um queijo. E no Brasil ela já vai num. Nossa, eu vou reto lá. Não, mentira, eu vou lá no de Frederico, que é o dogão da Preta. Amo ela tem uma maionese verde maravilhosa. Gente, lugares que tem uma boa maionese verde nos cativam, né, menina? Nossa, é muito bom. Ó, dogão do Claudião tem um que eles botam o queijo na chapa, um queijo parmesão com ervas. Aí fica crocante. E aí eles fazem o crocante em volta do pão, assim, bota delícia. Aquele pão prensado, assim. Mano, juro, vocês, o pão envelopado com queijo. Juro, é muito bom. Cachorrão do Claudião, gente, procure aí. Mas, ó, eu aviso quando eu tiver em Passo Fundo.
Eu vou começar a mandar mensagem pro pessoal quando a gente responder no... Agora que tem como responder resposta, amiga, né? tem em São Paulo. Onde? Shopping Center 3. Não sei onde fica isso, Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Olha aí, vai lá, amiga. Come um dogão do Claudião. Vou lá. Vou começar Olha, eles botaram purê pros paulistas. Olha só, né? Adaptaram ao mercado. Os caras realmente são muito espertos, mano. Vai lá, Campo pede de pra eles visão. patrocinar a gente. Juro, gente, vai no dogão do Claudião. Diz que Gente, vai no Dogão Dogão Claudião, vai no Insta deles e fala, patrocine o 1001 Crimes, porque agora tem 8,70. Agora até eu tô com fome agora. Vai lá, amiga. Eu só tenho macarrão com carne moída que eu fiz no almoço, entendeu? Agora eu não vou comer hot dog. Eu Faço só tenho campanha. dinheiro esse mês. Faça pelo amor de campanha, Deus. gente. Isso aí. Olha. Bom. Outro comentário é do Matheus Soares, que falou: morro com vocês chamando o Gugu, que já morreu, pra fazer mudança. Ele vindo do além, dirigindo o caminhão das Casas Bahia. Não peço nada mais que isso, pelo amor de Deus. E é bom que o Gugu Fantasma, ele voa, né? Então ele pode vir com o caminhão aqui e levar até o Brasil. Por cima do... Ah, não dá, porque fantasma não atravessa a água, né? Não dá. Não tem essa? Fantasma não atravessa a água corrente? Não sei, cara. Tinha essa, cara. Enfim. Mas, por exemplo, vocês... Mas aí... Ah, tá. Não, eu ia pensar, mas se eu levo fantasma comigo, mas aí é encosto, né? É encosto, ele vai agarradinho em você. Exatamente. Alguém traga o fantasma do Gugu, por favor. Quem tiver o encosto dele... Traga aqui pra fazer minha mudança. A Olivia falou que parou de pendurar roupa e começou a rir quando a Jéssica pergunta: que dança é essa? A minha mente responde: o que o corpo fica todo mole. Uma dança nova do mole. Esse episódio é uma histeria coletiva em si, né, mano? É tipo... Ai, juro, gente, mano. sério. Outro daqui também é que... Gente, vocês lembram muita coisa quando eu falo as coisas. Quando a Jéssica fala dedicação total a Deus, minha mente já ia completar total a você, Casas Bahia. Ai, meu Deus, cara, juro. É meio que tem uma pessoa que ficou gritando a palavra que eu tava tentando ouvir. A Nayane mandou eu gritando pra Bruna, privacidade. Que tava a palavra que eu tava tentando lembrar no meio do episódio. Assim, Porra! Gente, E o complicado é que a Bruna... Ela tenta lembrar e eu não lembro também. Não, é uma pior que a outra aqui, né, gente? Infelizmente. Gente, vocês viram que esse episódio eu tentei falar menos palavrão? Eu tô numa meta pessoal, entendeu? Eu nem tento. Não, eu tô tentando, amiga, porque eu levo pra vida, entendeu? Em determinadas reuniões, quando eu vejo, eu tô aqui, ó. Amiga, eu agora, depois de 2 anos morando aqui no norte de Portugal, que as pessoas mandam vai pro caralho a qualquer momento, eu me sinto em casa. Eu me sinto validada com meus palavrões. Então, realmente. mas é que no trabalho, em outros âmbitos, eu acabo levando a minha boca sujice. Eu tô tentando dar uma controlada. Bom, deixei seu comentário. Conte quantos palavrões a Jéssica falou durante o episódio pra cobrar ela no próximo. Esse aí eu acho que eu falei nenhum, porque eu mandei o Mika cortar, hein, Mika? Por favor, hein? Bota no final compilado de quantos palavrões ela mandou você cortar. Ai, cara, incrível. É isso, gente. E o último comentário da Mariane Barbosa, que falou: nossa, eu fui ver os demônios. Eu tava esperando umas entidades e tal. Saí foi traumatizada, mas o filme é bom. Tem tudo a ver com o episódio. Inclusive, vi horrores do episódio, amo as conversas de vocês. Obrigada, Mariane. Mas sim, é um filme que que toda vez que eu indico esse filme, que é um dos meus filmes favoritos da vida, aí eu falo, é os demônios. Aí a galera já acha que é, possessão, né? Tem umas freiras, uns padres, possessão, mas é de fato meio traumas. Putaria... Não, tem também, mas são traumas. Putaria, sacrifícios e traumas, é isso. Inclusive, veja, viu? Vou ver. Pra gente comentar qualquer dia aí no Filminhos. Vem Inclusive, aí. galera, já vou gravar hoje, não sei se hoje, porque minha garganta tá fodida. Mas voltar ao Vampiros. Vou voltar ao Vampiros. Com temas importantíssimos, pra quem ficou até esse final. Vai ter spoiler aqui, que eu nem lembro os temas que eu... Primeiro vai ser sobre a Carmila, entendeu? Que é, como é mesmo? O episódio chama A Força da Vampira Sapatona. Entendeu? Porque tem uma música maravilhosa que chama A Força da Mulher Sapatona, eu achei... Melhores pautas, realmente. E outro que é Um Vampiro no Tinder. Onde eu vou falar os benefícios e malefícios de você ser humano se relacionar com um vampiro. Muito bom, muito bom.
Coisas importantes, né, que a gente precisa discutir neste Brasil. Exatamente. É isso, gente. Tá aí, episódio gigante, pra quem tava cobrando aí, que a gente lançou 2 Porra, meu querido, episódios. 7 horas de episódio agora, 7 entendeu? horas. Escutem a gente falando aí por 7 horas. Mas é isso, né? Beijos, até semana que vem. Tchau, gente. Beijo.